Presidente. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Muito obrigada, Sr. Presidente. Há 2 semanas fiz uma promessa a este Parlamento. Prometi que a minha comissão não iria perder tempo. E apenas 2 semanas depois, aqui estamos, perante vós, com a nossa proposta para um pacto ecológico para a Europa, o Green Deal europeu. E foram os povos da Europa que pediram uma ação decisiva da nossa parte contra as alterações climáticas. Os europeus fizeram ouvir as suas vozes nas ruas e nas urnas. E para eles que estamos aqui hoje, e é por eles que apresentamos este Pacto Ecológico Europeu tão ambicioso. Hoje dizemos-lhes que os ouvimos. Ouvimos de forma clara e aqui está a resposta, senhoras e senhores eurodeputados. Em julho, logo após a minha nomeação, coloquei as ações climáticas no cerne do meu projeto político e, com a vossa votação, aprovaram este programa. E prometi que teria um papel central nas próximas fases. Hoje, Franz e eu e todo o Colégio gostaríamos de vos apresentar, a vós e aos cidadãos europeus, as nossas ideias para o Pacto Ecológico Europeu. Estamos aqui também porque precisamos de vós. Esta proposta não é o final de um trabalho, é o início de um caminho comum. E só poderemos progredir com o vosso apoio. Senhoras e senhores eurodeputados, não se trata apenas da nossa visão para um continente neutro do ponto de vista climático, é um roteiro de ação com 50 passos concretos no caminho da Europa até 2050. E será preciso mais que uma geração para alcançar estes objetivos. Sabemos que este roteiro terá que evoluir e que se adaptar ao longo dos anos. Será um caminho longo e difícil, certamente, mas compete-nos a nós definir o ritmo e não deixar ninguém para trás. Sabemos que tal é viável e estamos determinados a ter êxito para bem do nosso planeta e da vida no nosso planeta. Há muitos europeus, empresas e cidades que já estão a indicar qual o caminho a seguir. Na sexta-feira passada, 45 dos maiores investidores europeus, representando 60 bilhões de euros em ativos, pediram à União Europeia que aprovasse o mais depressa possível uma legislação climática para chegarmos à neutralidade climática em 2050. Eles pedem esta legislação, dizendo que assim terão a segurança necessária para tomar decisões a longo prazo para investimentos modernos. Trata-se de responsabilização e de fiabilidade. E assim sendo, um marco essencial para a construção do nosso Pacto Ecológico Europeu será, em 2020, a proposta da primeira legislação climática europeia, que irá estabelecer regras claras para que os investidores e os inovadores possam planear os seus investimentos a longo prazo e que fará com que a transição para a neutralidade climática seja responsável e fiável. No próximo verão, iremos apresentar um plano para aumentar a nossa ambição na redução de emissões. Esta decisão quanto aos objetivos para 2030 não ficarão ao caso. Haverá um estudo de impacto aprofundado para percebermos onde poderemos ser ambiciosos e também onde teremos que ser prudentes. Nós queremos ser o mais ambiciosos possível e também o mais realistas possível. E tudo estará preparado para a COP26 do próximo ano em Glasgow. E a Europa irá ser um exemplo. Precisamos de regras multilaterais mais ambiciosas, no entanto, para todo o mundo. Obviamente que cada continente terá que encontrar o seu caminho, sem dúvida alguma, mas o objetivo tem que ser o mesmo para todos.
e alterações positivas têm que ser recompensadas e não prejudicadas. Nós queremos proteger o nosso planeta, congratulamos-nos com as mudanças nos processos de produção. Se as empresas investirem em energias limpas, se respeitarem o nosso ambiente, podem deparar-se com concorrência desleal de grandes poluidores, e é aí que vamos aplicar o sistema de taxa de carbono de ajustamento na fronteira de acordo com as regras da OMC. Senhoras e senhores eurodeputados, o Pacto Ecológico Europeu não trata apenas de emissões, trata-se também de fomentar a inovação, de produtos alimentares de qualidade, mobilidade moderna, a criação de empresas e mercados em toda a Europa. O Pacto Ecológico Europeu é a nossa nova estratégia para o crescimento. Uma estratégia para o crescimento que pensa mais em dar do que receber. É uma estratégia que pretende tomar conta de tudo. Há empresas na Europa que já estão a transformar a transição ecológica em oportunidades ecológicas. Alguns estão a converter resíduos de plástico em mobiliário moderno, por exemplo. Os agricultores utilizam dados dos nossos satélites para se adaptarem às alterações climáticas. Há baterias elétricas para automóveis feitas na Europa, são finalmente uma realidade, e temos que investir no potencial de inovação na Europa. Há 70 anos, os europeus investiram no aço e no carvão, o que foi uma conciliação histórica e um milagre económico. Hoje, investimos em energias renováveis, e o Pacto Ecológico Europeu quer precisamente conciliar as nossas economias com o planeta. A forma como produzimos e consumimos tem que se conciliar, adaptar ao nosso planeta e respeitar o ambiente em que vivemos. É isto que está no centro do Pacto Ecológico Europeu. Senhoras e senhores eurodeputados, há precisamente um ano, Katowice acolheu a Conferência Global sobre o Clima, a COP24. E essa cidade durante séculos foi a capital do carvão e tornou-se a capital global para as ações climáticas. Delegações de todo o mundo, das antigas indústrias do carvão, têm agora transformaram-se e têm centros de congressos, restaurantes, etc. E isto não aconteceu de um dia para o outro e não foi feito sem esforços. Tal como o Pacto Europeu Ecológico, não irá acontecer da noite para o dia e será difícil, mas é o que tem que ser feito. Tal como em Katowice, a transição vai trazer melhores empregos de mais qualidade, e cidades mais limpas, menos poluídas, trará uma maior qualidade de vida aos europeus. Mas esta transição exige tempo, apoio e solidariedade. Assim sendo, no próximo ano, iremos de imediato propor um mecanismo para a transição justa, que irá combinar dinheiro público e dinheiro privado. O Banco Europeu de Investimento funcionará como uma alavanca para chegarmos a 100 mil milhões de euros em investimentos nos próximos 7 anos. E será o elemento essencial para o setor e para as regiões que terão que se adaptar mais. Todos na Europa poderão fazer parte desta mudança. A transição não é apenas para as grandes indústrias e o carvão, é uma oportunidade para os nossos agricultores. Com a nossa estratégia do campo à mesa, da Lapónia ao sul da Itália, toda uma geração de jovens agricultores estão a redescobrir as colheitas tradicionais e a dar uma nova vida às nossas zonas rurais. O Pacto Ecológico Europeu irá trabalhar ao seu lado. O Pacto Ecológico Europeu irá cuidar
do património natural espantoso da União Europeia, irá proteger a biodiversidade, irá fazer reviver a economia azul. Mas nós, enquanto instituições ao serviço dos europeus, nós também temos que fazer algo, temos que acompanhar este projeto. E é o que a Comissão vai fazer. Temos que aprender aquilo que vai significar esta mudança nas nossas vidas, no dia-a-dia, como praticar a sustentabilidade. O que significa isto em termos de construção, de gestão de resíduos, em termos de viagens, de utilização de papel, etc. Hoje, no colégio, definimos para nós o objetivo de, enquanto Comissão, sermos neutros do ponto de vista climático até 2030, e eu convido o Parlamento e o Conselho a fazerem o mesmo. É um desafio, mas vamos fazê-lo em conjunto. Devemos apoiar a cidadania ativa e pedir iniciativas que partam das bases. Devemos trabalhar com os professores, com os educadores, porque os nossos filhos não são espectadores passivos, têm um papel muito ativo neste percurso. O nosso pacto ecológico estará ao seu lado. É para eles e para todos aqueles que quiserem desempenhar o seu papel neste processo. Senhoras e senhores eurodeputados, temos que mobilizar todo o continente, dos presidentes da Câmara das pequenas cidades às grandes cidades, as instituições europeias a todo o nível. E todos os membros da minha comissão irão participar, todos os Estados-membros, todas as comissões parlamentares do Parlamento Europeu, porque nada disto será possível sem o vosso apoio. Vamos precisar de legislação ambiciosa, precisamos de um orçamento para 7 anos que esteja à altura do desafio. E hoje trazemos aqui o Pacto Ecológico Europeu ao Parlamento Europeu. Amanhã irei apresentá-lo aos nossos líderes no Conselho e no final da semana Frans Timmermans irá apresentá-lo na COP25 em Madrid. Vamos dar início a este processo em conjunto. Senhoras e senhores eurodeputados, alguns dizem que os custos desta transformação são demasiado elevados. Nunca devemos esquecer o custo da não ação. It is rising by the year. Esses custos aumentam todos os anos. As cheias custam 5 mil milhões todos os anos, perdemos 10 mil milhões nas nossas economias todos os anos devido a secas e são os agricultores que pagam o preço mais elevado. Isto é apenas o início. Mas não é um dado adquirido. Nós podemos resistir a estas alterações. Chegou a altura de o fazer. Não é demasiado tarde. E com este roteiro de ação, vamos fazer com que os custos da transição sejam sustentáveis. Muitos europeus já estão a agir. Há um ano, ninguém imaginaria que milhões iriam sair às ruas para defender o clima. As nossas cidades estão a escolher as energias limpas, os nossos cientistas estão a desenvolver as tecnologias do futuro, as nossas famílias estão a renunciar ao plástico e a escolher produtos alimentares locais. O nosso Pacto Ecológico Europeu é para eles, é ambicioso, foi concebido para ser justo, foi feito na Europa, para a Europa, para liderarmos o caminho para a neutralidade climática em 2050. A Europa sempre deu o seu melhor quando trabalhou em conjunto como União e nós vamos dar o nosso melhor. Ao ser ambiciosos e ter objetivos elevados com o Pacto Ecológico Europeu, é isso que estamos a fazer. Os europeus pedem-nos que sejamos a força motriz da mudança. Agora, compete-nos a nós responder a esse apelo.